Aleluias. Que atmosfera é essa, irmão? A presença de Deus é real neste lugar. Eu já chorei umas 3 vezes ali. Mas é um choro de alegria. É sentir. É saber que o céu está aberto. Se você não se desligou, igual estava escrito ali, e conectou, irmão, se conecte. Primeiramente, agradecer a Deus, ao Senhor, pastor, em nome do meu pastor, pastor Roberto. Agradecer pela oportunidade. A cada um dos irmãos. Alguns eu tive o privilégio de conhecer antes, no culto dos jovens. Outros estou conhecendo. Com certeza, levo uma boa referência de igreja de Cristo para minha casa. Igual o João falou, às vezes eu chego e dá para assistir um pouco ainda do culto aqui. E foi num domingo de ceia, a última ceia. Eu participei da ceia virtual. Eu não tinha o pão, não tinha o cálice. Eu estava na minha igreja. O Senhor falou, olha, vai para casa. Eu estava com a dor nos rins. Eu fui para casa, sozinho. Falei com minha esposa, ó, estou indo. Ela estava cuidando das crianças na escolinha. E ele no meu quarto, sozinho em casa. O Senhor preparando a ceia. Ele falou, vai lá, pega um pão, pega um suco. Eu peguei um pedacinho de biscoito creme caqui. E um suco de abacaxi. Que é o que eu tinha. Ele falou, não importa o elemento, importa o simbolismo, é o que eu quero fazer. Irmãos, naquele dia eu senti a presença de Deus como há 8 anos eu não sentia. Há 8 anos eu não sentia a presença de Deus da forma que eu voltei a sentir. E estar aqui hoje, eu tenho certeza, depois do que o Senhor usou o pastor para falar, eu tenho certeza que é um privilégio para mim. Um homem pequeno, um homem cheio de falhas, de erro, de ter abandonado o evangelho e mesmo assim o Senhor me deu mais uma chance. Mas uma coisa eu quero dizer, testemunhar para a igreja, não irei cometer o mesmo erro que eu cometi no passado. Desta vez, eu aceitei o chamado, neguei a si mesmo, vou tomar a minha cruz. É difícil, irmão. Os ambientes, o dia a dia, mas eu estava ali orando, falei, Senhor, eu tenho um chamado, e eu vou seguir esse chamado. Tem sido difícil, estava falando com ele, tem sido difícil, às vezes dá vontade de pular fora, mas olha, eu estou aqui, Senhor, que no momento que eu subir naquele altar, Pai, que não venha ser eu falando, mas venha ser o Teu Espírito Santo, através de mim, alcançar vidas. E essa mensagem que está no telão, como viver algo novo em tempos difíceis, eu tinha preparado ela para a gente falar aqui hoje, através do Espírito Santo. Mas segunda-feira eu estava no Nordeste da vida, e o Senhor falou, liga aí o Spotify, coloca uma mensagem sobre a dracma perdida. E ele falou comigo grandemente, pastor. Ele falou, o tema da sua mensagem não vai ser essa, vai ser perdidos na casa do Pai. Você vai falar de algo que você viveu, você vai falar de algo, e hoje eu transformei. Queridos, a palavra de hoje vai falar sobre a dracma perdida. Muitos aqui já conhecem esse texto, a simbologia dele, mas eu tenho certeza, hoje o Senhor tem uma palavra especial para você. Eu tenho certeza que tem pessoas que entraram aqui que perdeu algo na vida de valor, seja na vida sentimental, na vida financeira, na vida espiritual. Eu sei que você perdeu algo, porque senão o Senhor não teria colocado essa mensagem para hoje. O engraçado, se assim eu posso dizer que é engraçado, que a perda desta mulher foi dentro de casa, não foi na rua. O livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Vou pedir os irmãos para abrir a Bíblia. Pode ficar sentado, ficar em pé, fique à vontade. Evangelho de Lucas 15, 8, até o versículo 10. Evangelho de Lucas 15,
8 até o 10. A palavra diz: ou qual a mulher que, tendo 10 peças de prata, e perdendo uma peça, não acende a candeia, e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E tendo encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: olha, alegrei-vos comigo, porque encontrei a peça que estava perdido. Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Senhor, que neste momento o Senhor não venha ser eu, mas sim o teu Espírito Santo a falar com a tua igreja, a falar comigo. Que os céus, meu Deus, assim como estão abertos, possam alcançar corações. E que o teu propósito, Senhor, venha se cumprir aqui nesta noite. Amém. Queridos, a palavra fala que, vamos contextualizar antes de entrar no tema. O Senhor Jesus estava sentado com pessoas pecadoras, publicanos, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, uns pelos pecados de impostos, eram considerados como traidores do seu povo. E ali o Senhor estava falando de 3 parábolas: ovelha perdida, filho pródigo e esta que acabamos de ler. Um certo momento, o Senhor começa a falar desta parábola específica, sobre a perda. Por que neste versículo, neste capítulo 15, nós temos 3 parábolas? Nós podemos ver que uma conecta a outra. O Senhor Jesus está falando da ovelha perdida, falava para os produtores rurais. Quando ele falava sobre a parábola do filho pródigo, ele estava falando para famílias, e aqui ele estava falando para mulheres, ou seja, ele estava alcançando todo o público que estava ali. E a palavra fala assim: olha, qual é a mulher que, perdendo uma moeda de prata, uma dracma, a dracma era uma moeda grega, que era um dia de trabalho. Qual é a mulher que perde essa moeda? Não para tudo e começa diligentemente, tem uma palavrinha aí que é importante, diligentemente procurar. Ela não apenas procurou, ela procurou diligentemente. Nós vamos chegar lá. É bom entender que naquela época as casas eram das pessoas comuns, eram casas simples, de chão de barro, com pouca iluminação. Em alguns dos casos, tinha uma janelinha para poder entrar uma luz solar. Se você olhar historicamente, essa era a geografia, essa era a arquitetura das pessoas que moravam em lugares comuns. Então, quando aquela mulher recebe aquela dracma, era comum também, na tradição judaica, a mulher receber, a noiva receber uma dracma, fazer um conjunto de 10, colocar na sua frente, porque era um dote que estava sendo pago, e ela usar aquela moeda como, olha, um simbolismo emocional e um simbolismo também material. Então aquela moeda, ela tinha um valor. Nós não procuramos aquilo que não temos valor, que não tem valor. Então aquela moeda era tanto importante emocionalmente, quanto também monetariamente, que era um dia de trabalho. Há uma pergunta aqui nesse texto, embora o Senhor Jesus não tenha feito, dá para nós fazermos. Ela perdeu uma moeda e ficou 9. Qual que tinha mais valor? As 9 ou uma que ela perdeu? As 9, é claro, mas ela parou para procurar uma moeda. É porque aquela moeda tinha importância para ela. E você tem procurado. Às vezes não tem tido força. Às vezes não tem procurado com diligência. É o que o Senhor vai falar conosco hoje. Queridos, o tema dessa mensagem, como viver algo novo em tempos difíceis, hoje será perdidos na casa do Pai. Eu não sei porquê, mas o Senhor quer que o tema seja esse,
porque eu já estive perdido. Eu já estive dentro da casa do Pai. Estava perdido no meu ministério. Sentadinho aí. Quantas vezes meu pastor já me colocou na programação e ó, uma desculpa aqui, uma desculpa ali. É porque muitos são chamados, poucos escolhidos, porque poucos querem se comprometer. Mas o meu problema era a vergonha do meu passado, irmãos. Há pouco tempo atrás, eu estava no mundão, com a cervejinha, o churrasquinho. Eu penso o seguinte, o evangelho nós temos que ser 100%, pastor. Eu estou no altar, eu tenho que ser por 100%. Eu não posso entregar para o Senhor a metade. Eu posso aqui fingir que eu estou entregando 100%, mas Ele sabe que eu estou entregando 50%. Agora, eu falei no culto de jovens, às vezes é preciso nós sairmos do barco no meio da tempestade para viver algo sobrenatural. Pedro era pescador, sabia nadar, mas por que ele falou, olha, deixe-me ter com o Senhor sobre as águas, porque era a água que afrontava ele, é a água que colocava medo nele. No nosso ministério às vezes é assim, ei, vem com pecado, o Espírito Santo vai te lavar. Foi dito aqui, ó, nada além do sangue, olha, Ele vai te purificar. Venha, ande, é processo. Não fique perdido na casa do Pai. Com essa mensagem nós temos 4 aplicações sobre a dracma perdida. 4 aplicações para o nosso dia a dia. Precisamos dividir a vida dessa mulher, segundo relata Jesus, em 4 períodos principais. Primeiro período, a mulher possuía 10 dracmas. Este é o momento, podemos descrever como o clímax da sua vida, quando estamos no auge. A palavra começa assim, qual a mulher tendo 10 dracmas? Ela tinha 10 dracmas. Esse ter é posse, eu tenho. É o momento que nós estamos vivendo, um momento de alegria, de fartura. Olha, eu vou fazer uma conexão, não sei porque não está no meu esboço. O Senhor pede para me voltar a falar lá de Pedro. Os discípulos estavam vivendo um momento de alegria, de um clímax. O Senhor acabava de fazer uma multiplicação. Há momentos na nossa vida que nós estamos vivendo o auge da nossa vida. E de repente é uma perda. No meu casamento, minha esposa estava bem. E de repente ela começou a sentir uma dorzinha na perna. No pezinho, lá nos 3 dedinhos. Essa dor foi progredindo. Daqui a pouco ela estava na cama 45 dias, já não falava direito, não comia, ninguém achava o que era. Daqui a pouco estava na cadeira de roda, e vai no médico, vem no médico. Nós estávamos no auge da nossa vida, tudo estava dando certo, pastor. E de repente, eu me vi igual Pedro, numa escuridão, o mar revoltado, porque eu não achava solução. Os meus filhos ali do lado da cama, olhando para mim assim, e aí, pai? O que a mamãe tem? Irmãos, quem é pai sabe, você não ter resposta é a pior coisa. Eu não sabia o que minha esposa tinha. Mais à frente, conseguimos um diagnóstico que veio de esclerose múltipla, uma doença que, segundo os médicos, não tem cura. Mas eu creio num Deus que cura. E se Ele não curar, tem um propósito para não cura. Minha esposa na cadeira de roda, indo para lá e para cá, nós caminhando. Em momento algum, pensei em desampará-la, porque nós fomos num congresso de esclerose múltipla em São Paulo, que eu conheci mulheres que estavam noivas, e assim que foi diagnosticada, o noivo abandonou. Que covarde. Querido, quando tudo parecia que não tinha solução, eu achava que ia melhorar. Nesse livro aqui, tem uma fotinha da minha esposa, com um olhar pairado assim. Ela virou numa sala de procedimentos, ela olhou para o meu pastor e falou assim, buchichou, falou, cuida dos nossos filhos, eu não aguento mais. Querido,
Aquele foi o pior momento da minha vida, porque eu não sabia o que eu ia falar para os meus filhos. Entendeu? Eu lembro que eu dei 3 tapinhas, 2 tapas no rosto dela, tirei uma foto com ela e guardei essa foto, porque eu achei que aquele momento era o último momento com a minha esposa. Mas aí, queridos, é aí que Deus entra. O médico chegou, começou o procedimento. Olha que nós estávamos no auge. De repente, uma dracma foi perdida, a saúde da minha esposa. Começa o procedimento, o médico fala: olha, Kennedy, vamos ter que internar ela. Complicou a situação. A minha esposa, a glicose estava 49, ele apertou um botãozinho lá e saiu enfermeiro de não sei aonde, veio para cá e começa lá, levou ela para uma reanimação, e ela ali, apagada. E Deus fazendo o processo comigo. O nosso livro tem o tema A Arte de Vencer com Propósito, porque foi ali, depois que ele deu a vida para ela de novo, que eu entendi o meu propósito de vida. Por isso que o tema do nosso livro, querido, eu nunca imaginei escrever um livro. Eu falei com ela: olha, meu amor, eu vou escrever um livro. Ela até riu. Ela falou: quem vai querer um livro? Eu falei: não sei, mas eu vou escrever um livro, contando o que aconteceu. E muito mais que uma história. Nesse livro, uma história de vida, eu coloquei a palavra do Senhor aqui dentro. Eu estive no congresso, igual eu falei antes, e lá você não poderia falar de Deus, mas no meu livro está escrito lá: acredite num ser divino. Comecei leve, depois eu falo, tem uma oração aqui: o Senhor foi quem restituiu as forças. Hoje a minha esposa está assistindo essa live aí, ela anda, ela trabalha. Eu falei no culto dos jovens, a área do cérebro que estava atingida e na coluna, dava uma faixa aí de 17 centímetros por 8, se eu não me engano. Na última tomografia teve regressão, o médico falou que isso era impossível ter regressão. Se você pesquisar, é impossível, não há histórico. Mas eu creio num Deus que faz o impossível. Eu perdi uma dracma, ela perdeu uma dracma, que era a saúde. Quem não gasta tudo que tem para poder recuperar a saúde? Nós gastamos tudo, querido, tudo. Até uma vaquinha online nós fizemos. Porque só a diária dos médicos, do hospital, eram valores astronômicos. Uma semana, R$22.500, uma semana. Todas as economias foram, mas eu estava disposto a fazer o que fosse preciso para que ela pudesse ter a saúde restituída. Nessa ida e vinda, eu fui tendo um encontro com Cristo, porque eu estava, vamos dizer assim, fora do propósito. Ele falou: querido, o sobrenatural acontece quando se tem um natural. O Senhor não vai fazer aquilo para você que você precisa fazer. A palavra fala que foi a mulher que perdeu a dracma. Às vezes você perdeu algo e quer que Deus procura para você. Não, querido, é você que tem que procurar. A dracma é sua, o valor é seu, ela importa para você. O primeiro período é o período que estamos vivendo no auge. Tem muita gente que acredita que tudo é do inimigo. Igual o pastor falou um culto para trás aí, que às vezes nós colocamos culpa no inimigo, mas a culpa é nossa. Quem perdeu foi ela. Ela perdeu a dracma. Está escrito aqui, ó. Qual a mulher que perder a dracma não para tudo e começa a procurar. Segundo período, perde uma dracma e fica com 9. Segundo período é o período ruim. A possuidora de 10 dracmas perde uma dracma, que significa 10% do que ela tinha. Ou com triste perder algo de valor que nós temos. É muito ruim. Eu já tive perdas pessoais que até hoje me afetam.
perdas sentimentais, referências. Eu acredito que você que está fora do seu país, ocorreu perdas que sim, que até hoje está causando feridas. Eu não sei qual perda, mas o Senhor está aqui. Hoje Ele quer restituir. A palavra que Ele colocou no meu coração hoje é restituição. É forte essa palavra, querido. Não é o que o diabo roubou, não. É aquilo que você perdeu. Hoje o Senhor vai te restituir aquilo que você perdeu. Não é que ninguém tomou, é você perdeu. Terceiro período, vou avançar um pouco. Buscando para encontrar. O terceiro período é o período de transformação. Essa mulher não protelou a sua ação, não deixou para amanhã o que ela podia fazer hoje. Alguns psicólogos falam que quando você perde, assim como o medo, ele gera em você uma sensação de paralisia. Tem pessoas que quando perde algo de valor, ela fica parada, estagniza, fica assim, ó, parada, não consegue reagir. O medo faz isso também. Mas a palavra fala que ela começou a procurar. E vamos tentar imaginar aquela casa toda escura, com pouca iluminação, com fissuras no chão de barro, que o histórico fala que aquelas casas eram de chão de terra batida. Era difícil encontrar eu até fiz algumas pesquisas anteriormente. Até hoje, alguns sítios arqueológicos se acham algumas dracmas em fissuras, porque era difícil encontrar. A casa estava escura. Tem um sentido nessa palavra. A palavra fala que ela começa a procurar diligentemente. A palavra diligente é você entregar tudo, é você fazer tudo. As mulheres aqui vai saber melhor do que eu o que é fazer uma limpeza diligente. É você arredar os móveis, é você puxar o tapete, é você mexer em tudo. Muitas vezes nós não queremos fazer essa limpeza na nossa vida, porque a limpeza gera o quê? O descobrimento das coisas impuras que está debaixo do tapete. Quem nunca fez uma limpeza meia boca, quando vai chegar uma visita, passa a vassoura, aqui é o vecchio, né? Passa, lá no Brasil a gente pega a vassoura, esconde debaixo do tapete, pega as panelas junto, dentro do armário, ninguém vê. A pessoa chega, a casa está limpa, maquiada, a casa está um brinco. Assim é a nossa casa espiritual. Essa casa aqui que o Senhor estava falando, não era uma casa física, é a casa que nós habitamos. Ela perdeu algo de valor dentro da sua casa. Você perdeu, talvez hoje, você que está ouvindo essa mensagem, você perdeu algo dentro de você, que o seu pastor, o seu amigo, a sua mãe, o seu esposo, o seu filho, não sabe. Mas o Todo-Poderoso, aquele que é onipresente, onisciente, onipotente, Ele sabe. Ele está te convidando, olha, vamos tirar a poeira do tapete. Vou te emprestar um vecchio aí, para você tirar lá o pó. Vamos sugar tudo. E ela começa. Quando você começa a fazer mudanças na sua vida, começa a gerar em você desconforto. Toda mudança gera desconforto, porque vai acontecer o quê? Uma mudança de posicionamento. Para mim poder tirar esse público daqui, eu vou ter que empregar uma força, vai me dar um desconforto, porque eu estou fazendo algo, mudança. Olha só, a palavra fala que ela acendeu a candeia. A candeia era uma peça assim que tinha um óleo e tinha um pavio, você ligava o fogo e ela começava a procurar. Eu gosto de imaginar. Eu sou jornalista gosto de imaginar o cenário. Vamos lá.
E ela começa a procurar. Cadê? Com a lamparina aqui, ó. E procurando. O que eu entendo nessa palavra espiritualmente? Ela trouxe o Espírito Santo de Deus para dentro da casa dela. O fogo consumidor. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés. E ela começa a procurar. Tem coisa que você não vai encontrar sozinho não, querido. Se você não trouxer o Espírito Santo para dentro da sua casa, você não vai encontrar. Às vezes o relacionamento está difícil dentro de casa, e você quer encontrar uma forma de consertar, e não está conseguindo. É porque falta o Espírito Santo dentro do seu lar. Eu estou procurando dentro de mim, não acho, Senhor. Ei, me leva para dentro de você. Querido, não precisa de muito não. É só falar assim, com o coração sincero: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. Eu não vou procurar, porque não adianta. A palavra fala que a casa estava escura, porque ela acendeu a lamparina. Às vezes estamos procurando as coisas no escuro, e no escuro a gente não encontra nada, querido. Eu já estive procurando um propósito para a minha vida no escuro. Por isso um dia eu estive perdido na casa do Pai, porque eu estava procurando um propósito no escuro. Muito embora estava em um ambiente claro, dentro eu estava num ambiente escuro, procurando resposta onde não tinha resposta. Muitas vezes queremos que Deus fale com a gente, mas nós não estamos levando lâmpada para dentro do ambiente. Como que Deus vai falar? Senhor, me ajuda a achar a dracma, me ajuda a achar o que eu perdi. Mas cadê a lâmpada, meu filho? Cadê a palavra, meu filho? Para você achar, você tem que levar. Isso acontece muito na nossa vida sentimental. Eu não sei porque o Senhor quer que fala muito sobre sentimentos. Tem muitas perdas que te afetou na sua vida, lá do passado, coisa que vem do passado. Tem feridas que vêm do passado, e você procurou de diversas formas para poder se curar, se libertar. Hoje Ele está te convidando para trazer a palavra, a luz, a chama do fogo consumidor, o sangue que purifica, para dentro do seu lar. Querido, o quarto período é o período que a mulher acha a dracma. Interessante que essa parábola, o Senhor tinha um propósito naquele momento onde ele estava, para falar sobre a alegria dos céus em um pecador se render ao Senhor. E hoje aqui, o motivo desta palavra é a alegria dos céus em você achar a sua dracma. Não sei se ela é monetária, não sei se ela é sentimental, emocional. A mim não importa, importa Ele. Você já passou pelo estágio de ter tudo na sua vida. De repente você perdeu. Procurou e não encontrou. Agora chegou o momento, essa noite, o quarto período, pastor, que você vai encontrar a dracma que estava perdida. Como é bom ter de volta o que há pouco não tínhamos. Jesus relata que após árduo trabalho e tamanha dedicação, aquela grande mulher encontra a dracma que havia perdido. Olha só, eu até grifei aqui no meu esboço: após árduo trabalho e tamanha dedicação. Ei, queridos, todos que foram chamados a ser um grande homem de Deus, não estava sentado mexendo, como diz o brasileiro, no WhatsApp. Não estava ali tecendo crochê, parado, com tempo ocioso. Uns estavam trabalhando no mar lá, pescando. Todos estavam trabalhando. O evangelho, eu falei isso no culto de jovens, o evangelho do nosso Senhor é o evangelho de confronto.
é a carne e o espírito militando, é você sentir vontade de fazer as coisas que não pode, mas no final do dia você fala assim: obrigado, eu consegui, querido, é todo dia. Tem gente que pensa que uma vez aceitei a Cristo, não vou sentir tentações. Ei, filho, o próprio Cristo foi tentado. Ei, o próprio Cristo foi tentado. Você acha que eu e você não vamos ser? Falho, pecador, cheio de manias que trouxemos com a vida no Egito. Mas o Senhor está assim: olha, hoje você vai encontrar a dracma. E agora, o impressionante é que essa mulher quis repartir a sua alegria com as amigas e as vizinhas. Duas classes de pessoas: amigas e vizinhas. Mas por que eu fiz essa pergunta? Senhor, mas por que há uma separação de amigas e vizinhas? É porque muitas vezes, gente, nós queremos procurar aquilo que nós perdemos com pessoas que nunca perdeu o que nós perdemos, e nós queremos compartilhar com elas. Eu tenho aprendido uma lição, ó, boquinha fechada. E essa é a coisa mais difícil. Não foi à toa que a palavra fala que o poder está na língua. Querido, a coisa mais difícil, se eu estiver falando algo aqui que é errado, os senhores podem me corrigir. É você se controlar de contar aquilo que você vai fazer. A palavra fala que ela não contou para ninguém. Ninguém sabia o que ela tinha perdido. Ninguém sabia que ela tinha 9 e uma faltava. Não, ninguém sabia. Ela podia ter falado assim: olha, amigo, eu perdi uma dracma que representa o meu status de noiva diante do meu noivo. Me ajuda a achar essa dracma, porque se o meu noivo chegar, eu não vou ter a dracma completa, o conjunto vai estar em falta. Olha, me ajuda, vamos lá. Você pega a vassoura, eu pego o veco, um puxa ele. Não, querido, tem estágios que você que tem que passar. Isso aqui a palavra está falando de propósito. Ei, querido, propósito, só vive o propósito quem suporta o processo. Olha o processo aqui, ó. Eu estou vivendo, eu perdi, eu começo a procurar para me viver o propósito, porque eu tenho que ter experiência. Como eu vou falar de perdidos na casa do Pai se eu não estive perdido? Melhor do que perder é achar. Melhor do que estar perdido é se encontrar. Olha que a palavra fala que ela disse assim: olha, eu achei. Olha que beleza, eu achei. Vou convidar minha amiga: olha, amiga, vem cá, faz favor. Ô vizinha, vem cá, faz favor. Ela sem entender nada. Vamos comemorar. Ela comemorar o quê? Vamos inventar um nome. Comemorar o quê, Maria? Estou sabendo, hoje não é seu aniversário. Você não comprou um carro novo? Ela fala assim: vamos comemorar, porque eu achei a dracma que estava perdida. Hoje os céus estão comemorando, porque tem dracmas aqui, que estava perdida. Coloquei no passado, porque hoje você vai achar aquilo que estava perdido. Muitas pessoas perderam uma dracma, sim, mas tem pessoas aqui dentro que não perderam uma dracma. Não, pastor. Tem pessoas aqui dentro que não perdeu essa dracma aqui, ó, de valor sentimental. Não. Tem pessoas aqui dentro que é a própria dracma, que está perdida, se sentindo empoeirada, jogada de canto, dizendo: olha, Senhor, eu não tenho valor, eu não sou ninguém, estou abandonada, esquecida, no escuro, num canto de um móvel. Os meus sonhos não estão se cumprindo, os meus propósitos não estão se cumprindo, tudo que eu coloco diante do altar dá errado. Ei, querido, Ele está dizendo para você: olha, hoje eu levo sobre você
o meu Espírito Santo. E aquela poeira que estava te impedindo de brilhar, aquela poeira que estava impedindo você de cumprir o seu chamado, o seu ministério, ei, vamos celebrar. A dracma que estava perdida hoje foi encontrada, pastor. Tem pessoas aqui, essa palavra é para você, eu sei. Se não fosse, o Senhor não estava permitindo pregar isso hoje. Você não está esquecido. Estava faltando um pouquinho de trabalho árduo, de diligência, um pouco da luz do Espírito Santo. E hoje Ele está te convidando. Tira essa poeira para lá. Vamos arredar o móvel. Porque hoje nós vamos comemorar. Porque a dracma que estava perdida, hoje ela vai voltar à posição de destaque. O noivo está chegando, está dizendo: olha, vem filho meu, olha, você é a noiva de Cristo, querido. Você é uma dracma de valor. E Ele quer te convidar a estar na posição de destaque, na fronte da noiva. Você perdeu a posição de destaque, se sentiu desvalorizado, mas não um destaque para o homem não, querido, é um destaque para Cristo. Ele está te convidando: olha, vem filho amado, venha para a posição de destaque que eu coloquei na sua vida. Talvez você, assim como eu, por algum momento da sua vida você começou a 5 centímetros para o lado, mais 2, mais 3, e o propósito estava lá. Você caiu numa fresta, ficou abandonado, esquecido, não pelos homens. Você que se perdeu dentro da casa do Pai. Não foi ninguém que te colocou nessa posição. É duro ouvir isso. É duro. Porque tem coisas que nós estamos vivendo que fomos nós que plantamos. Tem coisas que eu vivi que foi eu que plantei. Não é que Deus que queria para mim. Ah, mas tudo acontece porque é permissão de Deus. Sim. Você tem um livre-arbítrio. Eu não vou morrer enquanto as promessas se cumprirem. Entra na frente do carro para você ver, querido. Porque é você que escolheu, não é Ele. Ele vai cumprir se você estiver no propósito. O propósito dele é vida. Para terminar, queridos, a palavra fala em Deuteronômios 28, versículo 1: se, olha só, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, guardares na tábua do teu coração os meus mandamentos e praticar, bendito serás na terra e no campo. Independente de onde você estiver, a bênção não está onde você está, a bênção está com você. Você é a dracma de valor. Você é a peça, a joia de destaque do Senhor. Para que se sentir desvalorizado, se Ele não te desvalorizou? Para que se sentir uma pessoa que não tem importância, sendo que Ele está te dizendo: olha, vem filho amado, vamos viver algo novo. Olha o deserto, onde não tem vida, está florescendo coisa nova. Talvez você entrou aqui hoje se sentindo um deserto, uma terra seca, onde não dava leite nem mel. Hoje o Senhor vai fazer frutificar na sua vida. Se coloque de pé, por favor.